Você já deve ter notado que eu estou amando a história da Polônia e os seus santos. Por isso hoje eu te trago aqui mais um santo polonês, que inclusive já mencionei por aqui. Ele foi amigo de ninguém menos que Madre Teresa de Calcutá, amigo também de Santa Dulce dos Pobres, responsável pela canonização de Santa Faustina, São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, uma santa brasileira inclusive, e uma infinidade deles, pois este santo pontífice canonizou 482 novos santos e beatificou 1.338 pessoas e escreveu tantos livros e tantas encíclicas equivalentes a 15 bíblias. Estou falando de São João Paulo II. Muitos o conhecem por seu sorriso cativante, seu olhar amoroso e sua frase dita tantas vezes, a qual ele sempre escrevia nas suas cartas: Totus tu, Maria, todo teu, Maria. E a vida deste santo pontífice é recheada de grandes aventuras, muitas emoções e muitas alegrias que quero te narrar aqui hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação e vamos já começar a nossa contação após a vinheta. O vídeo de hoje tem uma continuação histórica, uma linha do tempo, pois Santa Faustina já havia previsto que a Polônia passaria por grandes tribulações, guerras, fome e muito mais. São Maximiliano Maria Kolbe foi um destes que experimentou na pele as tragédias que Faustina dissera, pois ele sofreu na mão dos nazistas, junto com seus irmãos poloneses. Quando finalmente o governo nazista caiu e os prisioneiros de Auschwitz foram libertados, os poloneses não tiveram trégua. O país agora foi invadido pela Rússia e uma ditadura comunista foi instaurada pela União Soviética. Na noite de 18 de maio de 1920, numa pequena cidadezinha industrial a 50 quilômetros da Cracóvia, os paroquianos da Igreja da Apresentação da Virgem Maria estavam reunidos ali cantando cânticos à Santa Mãe de Deus. E foi ao som desses cânticos que Emília Wojtyła deu à luz ao seu filho, Karol Wojtyła. Cresceu e era um menino muito alegre e divertido, e era carinhosamente chamado por seus amigos de Lolek. Era um aluno excelente, tirava altíssimas notas, e apesar do antissemitismo que rolava por ali na Polônia, o menino parecia imune a tudo aquilo e mantinha alegria em seu coração. E quem imaginaria que naquela cidadezinha estava ali se formando o próximo Papa? Mas Deus sabia, e desde muito cedo começou a preparar Lolek para sua vida futura. E aos 8 anos de idade, Lolek perdeu sua mãe. Ele se sentiu muito triste, mas desde muito cedo, com uma profunda confiança em Deus, aceitava tudo, pois a vontade de Deus é soberana, e dizia: seja feita a tua vontade, meu Deus. Após a morte da mãe, teve de se mudar com seu pai e o seu irmão para outra casa, um tanto menor e mais simples. As horas que passavam com seu pai eram as melhores. Inclusive, o pai o havia ensinado uma belíssima oração sobre o Divino Espírito Santo, ao qual Lolek dizia todos os dias. E os dois passavam horas rezando juntos. Aquela casa parecia um refúgio e um conforto para o seu coração, mas não durou muito. 3 anos após a morte da mãe, Lolek perde seu irmão mais velho. Trabalhava como médico num hospital e acabou pegando uma infecção. Mas sempre dizia: seja feita a tua vontade. Seu pai e Lolek então se mudam para Cracóvia e ficaram sabendo que uma freira acabara de morrer ali perto. Seu nome era Faustina, e a devoção que ela ajudara a espalhar pelo mundo da Divina Misericórdia logo encontrou abrigo no coração de Lolek. Além de muito rezar com seu pai, o livro favorito de Lolek era o Tratado de Devoção à Santíssima Virgem Maria, que ele carregava por todo o canto, fazia notas em todos os lugares e lia e relia
sempre que podia. E era no meio de bombardeios e confusões que Lolek estudava e rezava, pois em 1º de setembro de 1939, ele sofreu as consequências da ocupação nazista. Um colega veio correndo e bateu à sua porta, avisando de que tinham que fugir. "Me ajuda a carregar essa carroça!" E nem tendo completado 1 quilômetro, um caça alemão passou atirando. Quase acertou em cheio os meninos. Largaram a carroça e se esconderam em algum lugar. Naquela noite, Lolek voltou com muito medo para casa e, junto de seu pai, tiveram que abandonar a sua casa. Ficaram um tempo longe da cidade, até que finalmente voltaram. E graças a Deus, o apartamento deles não havia sido bombardeado. Mesmo vítima de tantos sofrimentos e tantas dificuldades, Lolek não se abatia e se mantinha sempre alegre. Aos 19 anos, Lolek já trabalhava numa fábrica. E mesmo no trabalho, sempre que os sinos tocavam ao meio-dia, ele parava para rezar o Ângelus. Seu pai ficou muito doente e um dia, chegando do trabalho, ao chamar por ele, não obteve resposta. Mais uma grande perda em sua vida. Após a saída dos nazistas e a invasão dos comunistas, os comunistas não davam boi para ninguém. Também não gostavam de religião, proibiam que novas igrejas fossem construídas, perseguiam padres e religiosos, não permitiam reunião de jovens, de pessoas para rezar, de nada. Queriam que as pessoas fossem como átomos espalhados e impediam que se unissem, pois tinham muito medo de que essas reuniões resultassem em algum plano para derrubar a ditadura. Mas eles não conheciam Lolek, pois além de um garoto alegre e divertido, era muito corajoso. E ele tinha um talento para atuação. Ele e seus amigos, às escondidas, criaram um grupo de teatro e se reuniam para ensaiar e para interpretar grandes peças polonesas. A favorita de Lolek era sobre a vida de Santo Stanislau, um bispo polonês martirizado por um rei. Encenavam peças em segredo e faziam isso para dar esperança ao povo polonês. Carol tinha um segredo em seu coração. No começo ele não queria falar sobre, mas o segredo cresceu tanto que ele não conseguia mais escondê-lo. Alguns inclusive o incentivavam para aquilo. Você já imagina o que é? Ser padre. Ele tinha o desejo de entrar para o seminário. Nem todos levaram aquilo numa boa. Você vai ser padre? Mas você poderia fazer tantas coisas grandes. Tem tanto talento. Você pode ser um ator famoso, ganhar prêmios. Os seus amigos não estavam tão surpresos assim, pois o seu amor por Deus nunca havia sido um segredo. Mas todos também sabiam e por isso temiam pela vida dele, que era perigoso entrar para o sacerdócio. Pois o seminário havia sido fechado, até as faculdades estavam sendo fechadas naquele momento na Polônia. Com medo sim, mas se confiando à vontade de Deus e à proteção de Nossa Senhora, se lançou no seminário. Shhh! Venham, rapazes, pela porta dos fundos! Os sacerdotes sabiam que lhes custaria a vida se a KGB descobrisse que eles estavam ordenando novos sacerdotes. Karol Wojtyła se destacou no seminário. Era tão inteligente que logo começou a dar aulas na Universidade de Lublin, que ainda não havia sido fechada na Polônia. E finalmente chegou o dia de sua ordenação. Ele e um amigo ali que fizeram no seminário estavam prontos para receber o sacramento da ordem. Venham, meus filhos, é chegado o dia! Mas shhh! E foi na calada da noite que receberam aquela grande graça. Mas os sofrimentos não paravam. E alguns dias depois da ordenação, seu amigo foi preso e condenado à morte por ser padre. Milagrosamente, não colocaram as mãos em Wojtyła. E a fim de esconder a sua identidade como sacerdote, ele continuava usando roupas de leigo. Mas Karol Wojtyła logo começou a ser conhecido na Polônia. Além de excelente padre, bondoso pastor,
foi ordenado bispo. Tiveram que pedir permissão para a KGB, pois a KGB não permitia novos bispos. Mas a carta de Roma dizia: Karol Wojtyła para bispo. A divina providência tem os seus caminhos. E por incrível que pareça, ao olhar para o sereno rosto de Karol Wojtyła, os comunistas não viam nele perigo nenhum e achavam que ele não representaria nada para eles. Ledo engano. E assim, Karol Wojtyła foi ordenado bispo. Tinha um grande amor pelos jovens. Sempre que podia, os reunia. E sabe para quê? Para ir ao bosque, falar sobre Deus e esquiar. E Karol Wojtyła saía para esquiar com os jovens, celebrar missa na floresta e muito mais. Era um bispo zeloso e queria abrir novas igrejas para garantir que todo o povo polonês tivesse acesso à Santa Missa. Mas não era permitido fazer nenhuma construção sem a autorização dos comunistas. E quando Karol foi bater a porta pedindo autorização, negada. Tantas vezes foi negado que num ato de desafio passou a celebrar a missa nos terrenos vazios onde queriam que ali fossem construídas novas igrejas, pois a seus olhos a igreja já estava presente. Seria só uma questão de tempo para as autoridades cederem, pois as missas dele reuniam milhares de pessoas e para evitar aquelas aglomerações, os comunistas então finalmente permitiram que Karol pudesse erguer novas igrejas. Defendia sim o direito dos operários e falava sem rodeio em apoio aos sindicatos, mas sabia que os comunistas só usavam os trabalhadores como massa de manobra para chegar aos seus desígnios maldosos de poder e de dinheiro. Conhecia muito bem o comunismo, passou décadas dedicando o seu tempo para estudar os intelectuais comunistas e sabia muito bem que aquilo que eles falavam era papo furado. E Karol ainda dizia que o comunismo não ia durar muito tempo e que o governo comunista temia muito mais a igreja do que o contrário. Sabia que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja e que os comunistas haviam construído seu império sobre a areia. Por isso, os comunistas começaram a temer Karol Wojtyła. Espiões foram colocados em toda parte. Sua correspondência era verificada, seu telefone grampeado. E toda vez que Karol Wojtyła saía, era seguido por espiões. Karol já estava tão acostumado com os espiões comunistas que fazia até piada e dizia que, ora, lá vem os meus anjos da guarda para me proteger, pois não saíam do seu lado. Ele com seu motorista particular, vamos, siga por aqui, siga por ali, e tentava de todas as formas despistar os espiões, pois tinha algo muito importante para fazer que eles não poderiam saber. Esperava o carro dar alguma fechada e assim que conseguia, saía do seu próprio carro e entrava em outro sem os comunistas perceberem. E iria para onde? Para ficar com seus tão amados jovens, dar a eles uma palavra de conforto e passar a tarde esquiando. Graças ao seu bom serviço, seus estudos, seu zelo apostólico, se torna cardeal, representando agora a Polônia no Vaticano. Chega uma carta importante, é convocado para ir a Roma para o conclave. O conclave é a reunião dos bispos, onde eles votam para escolher o próximo papa. Um pouco de desafio com os comunistas, mas enfim consegue embarcar. Segue para a Capela Sistina para fazer a votação. É muito amado pelos outros cardeais, pelas suas palavras e pela sua sabedoria. E é eleito então o Papa João Paulo I. Esse é o nome que eu escolho. Mas Vossa Santidade, só colocamos o número 1 após vir o segundo. Não se preocupem, logo já vem o segundo Papa. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Que é isso, Santo Padre? O João Paulo I havia conhecido a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, e ela previra que o seu pontificado não duraria muito tempo, mas que viria um excelente Papa. Karol Wojtyła retorna à Polônia feliz. Missão cumprida. Volta aos seus afazeres, a cuidar dos jovens e ajudava as famílias com palestras, formações para os novos casais, para os casais já não tão novos, que às vezes têm umas briguinhas.
e para aqueles que estavam noivos, já pensando em se casar. É dito, inclusive, que todos os casais que passaram pela formação com Karol Wojtyła, nenhum deles se divorciou. Ensinava que o casamento é essa união de amor, é aquela vocação que Deus nos chama para ser amor numa família, a amar o filho, a amar o esposo, a esposa, mas também há muito sofrimento. O casamento é também uma cruz. Ensinava os casais a levarem com alegria e amor essa cruz. Um mês se passou desde sua chegada de Roma e uma nova carta chega. O quê? João Paulo morreu? Isso mesmo, às pressas, Karol Wojtyła deve voltar a Roma para um novo conclave. Chegando a Roma, os cardeais cruzam novamente a Praça de São Pedro, a caminho da Capela Sistina. Quando todos entraram, a porta é trancada. A eleição começa. Os votos começam a ser contados. E qual o nome que sai? Karol Wojtyła. O cardeal fica olhando ainda sem entender. Eu? Chama o seu nome novamente. Cardeal Karol da Polônia, nós escolhemos você para ser o nosso Papa. Você aceita? Ele teria que responder. E a mente de Karol borbulhava com muitas memórias. Pensava em tudo que já tinha vivido até agora. Pensava no povo polonês. Repentinamente, ouviu uma voz em seu coração. Lolek, você me ama? Você sabe que sim, Jesus. Lolek, você me ama? Você sabe que eu amo o Senhor. Mas Lolek, a quem você ama mais? Eu amo você, Jesus. É você quem eu amo mais. Então cuide daqueles que eu amo. Sempre, Senhor. E os cardeais aguardavam ansiosamente sua resposta. Então, em alto e bom som, o cardeal Karol responde: sim, eu aceito. E assim, então, temos o novo Papa, João Paulo II. Escancaram-se as portas da capela. Grita-se da janela: Habemus Papam! E João Paulo II se ergue então da janela da Basílica de São Pedro e diz a todos: não tenham medo. Escancarem as portas para Cristo, para o seu poder salvador. Abram as fronteiras dos estados, dos sistemas econômicos e políticos, dos vastos campos de cultura, civilização e desenvolvimento. Nem preciso te falar a festa que foi na Polônia. Nosso cardeal é Papa! E todos correram imediatamente para a igreja para dar graças a Deus, entoando o cântico Te Deum. E no dia 22 de outubro foi a missa de posse do novo Papa. Sempre pensava no seu povo polonês. Sabendo que a missa ia ser televisionada, queria muito que passasse para os poloneses assistirem. Mas os comunistas, que tentavam de todas as formas atrapalhar os planos agora do Papa, disseram que ok, 3 horas televisionada e nada além disso. Organizou-a de tal forma para que a sua missa de posse não durasse mais que 3 horas. E o povo polonês pôde sim assistir à missa, mas os comunistas não davam uma trégua e ficavam mexendo na transmissão para parecer que não tinha muita gente assistindo, mudavam os ângulos para não focar muito em João Paulo. Surpreendentemente, João Paulo II, no seu primeiro dia como Papa, conseguiu esvaziar todas as igrejas da Polônia, pois todo o povo estava em alguma casa para assistir à Santa Missa, esvaziando as igrejas em pleno domingo. Estranha ironia, que foi o próprio Papa que esvaziou as igrejas e não os comunistas que tentavam há 33 anos. Além de herdar de João Paulo I o papado, herdou também uma passagem, pois João Paulo I havia recebido de presente uma passagem aérea para ir até o México para visitar a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa achou aquilo excelente ideia. Com muita alegria, João Paulo II queria embarcar na viagem. A Cúria Romana era contra, pois o governo mexicano era tão anticatólico e infestado de maçons que foram banidas todas as manifestações públicas religiosas.
Padres e freiras eram até mesmo proibidos de usarem os seus hábitos em público. Não tenham medo! Vamos para Guadalupe! O Papa foi recebido friamente pelo presidente do México, mas isso não impediu de receber a mais calorosa recepção dos fiéis mexicanos. E todos gritavam: Viva el Papa! Milhões se enfileiravam para conhecer o novo Papa. E essa foi só a primeira de muitas viagens que o Papa empreendeu. Eu sei, você quer saber o final dessa história, mas eu tenho muitos outros detalhes para te contar. Então não fica bravo, mas semana que vem já chega a próxima parte da incrível história de João Paulo II.